Diante disso, né, se eu tenho que o processo de amostragem é uma retirada de uma parte de um todo, né, então eu tenho um todo que eu quero representar e eu vou tirar partes. Eu posso fazer isso de forma probabilística ou não probabilística. Tudo bem. E o que é a amostra? O que significa uma amostra? Uma amostra vai ser essa parte do todo. Mas eu vou chamar de amostra, de fato, o que for gerado por um processo equiprovável, ok? Então a amostra, ela é uma parte retirada do todo, formada pela união de vários incrementos, mas esse processo, ele deve ser equiprovável. E aí eu tenho que quando eu tenho um processo equiprovável, eu tenho uma amostra. Quando eu tenho um processo não probabilístico, onde eu não dou a mesma chance a todos os fragmentos de fazerem parte, eu tenho um espécime, ok? Então, se a amostragem que nós vamos discutir agora, a amostragem probabilística, ela deve dar a mesma chance a todos os fragmentos de compor a amostra. Se isso desenha um processo equiprovável, e equi é de igualdade de probabilidade, para eu ter uma amostra, eu tenho que dar a mesma chance a todos os fragmentos de ocorrer. Faz sentido? Pensa só, se eu tivesse a possibilidade de pegar todas as pessoas, né? Eu quero medir a altura das pessoas em Belo Horizonte. De novo, vamos para isso. E depois a gente pensa nisso como se fosse teor. Aí eu peguei todas essas pessoas, eu coloquei num saco. E aí eu falei assim, olha, eu vou pegar pessoas de diversos tamanhos para descrever a altura da população. Nós vamos ver isso com mais detalhes, mas basicamente, quando eu falo em descrever, em amostrar, em entender o comportamento, quando a gente descreve alguma coisa, pode ser o teor, né? Então vamos pensar agora quando a gente fala em teor de uma amostra. Quando eu falo no teor de uma amostra, eu vou receber um resultado lá de, sei lá, 62% de ferro, 4 gramas por tonelada de ouro, ppm, vai. Quando eu recebo esse tipo de resultado, o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que tinha lá uma população, eu tinha um material lá, que tinham fragmentos com vários teores, aqui nesses fragmentos, e cada um desses fragmentos carregava uma concentração. Então, por exemplo, aqui eu tinha 58, aqui eu tinha 60, aqui eu tinha 62, 64, 58, 56. Então, se eu pudesse analisar fragmento a fragmento, cada um desses fragmentos teria um teor. É como se eu tivesse colocado as pessoas aqui e essas pessoas tivessem cada uma a sua altura. É que a gente não faz essa interpretação física, a gente não pega aquele saco de material que foi coletado, aquele saco de amostra de solo, aquele saco de amostra de frente de lavra, olha e fala assim, cada um desses grãozinhos tem uma concentração. Porque na prática você vai receber um único resultado. Esse resultado, ele tem que representar a média da população. E como que eu faço isso? Se eu pudesse medir ou analisar grão a grão, o que eu teria feito? Eu teria construído uma distribuição de frequência em que eu iria entender o comportamento de cada um desses grãos, ok? Então eu teria uma quantidade de grãos que estaria com uma concentração de 56, indo, sei lá, até 66, por exemplo. E aí, dentro dessa distribuição, eu teria a média desses resultados. E se eu tiver feito um processo correto de amostragem, se aqui eu tenho 40 quilos de material, quando eu for analisar 0,2 gramas de material pela fluorescência de raio-x, então aqui eu tenho 40, aqui eu tenho 0,2, a distribuição que eu vou ter da quantidade de fragmentos, ela vai respeitar esta probabilidade, ok? Então, a amostra é essa parte que eu vou retirar do todo a fim de representá-lo. Se eu faço isso de forma
equiprovável, se eu dou a mesma chance para todas as partes de ocorrer, eu tenho uma amostra. Se eu não der a mesma chance a todas as partes de ocorrer, eu tenho um espécime. Então, essa vai ser a diferença básica entre amostra e espécime. Aí eu pergunto, ao fazer isso, eu estou fazendo uma amostragem equiprobabilística? Eu estou dando a mesma chance a qualquer parte desse material ocorrer? E essa é uma pergunta importante, porque a minha pergunta é a seguinte: se eu faço uma malha regular nesse material, eu tenho uma amostragem probabilística? Acha que sim? Acha que não? Vamos lá. E vamos mudar um pouquinho agora. Aí no desenho eu tenho duas coisas. Eu tenho em A, eu tenho uma seção, né? Então ali eu tenho um corpo de minério na seção, né? E eu tenho um feixe aqui de sondagem. E a minha pergunta é, essa sondagem interceptando esse material, ela gera amostras probabilísticas? Ou seja, isso é uma amostragem probabilística? E do lado, eu tenho uma malha de pó de perfuratriz, por exemplo. Eu tenho uma malha regular de solo. Eu tenho alguma coisa em que, dadas posições com espaçamentos fixos, eu coleto amostras, né? Que eu chamo de amostras, que eu coleto pontos com materiais. Vocês acham que isso é uma amostragem probabilística? Eu estou dando a mesma chance a todo o material de ocorrer? Então, olha só. Voltando ao primeiro exemplo, antes de ir para frente. Quando eu fizer essa malha, né, por mais que seja uma malha de sondagem, por mais que seja sondagem diamantada, eu não estou dando chance nenhuma para o furo do lado, para a posição do lado acontecer. Então, quando eu faço isso, eu não estou fazendo um processo de amostragem probabilístico no sentido da teoria moderna da amostragem. Eu não estou coletando amostras naqueles pontos, porque elas não têm equiprobabilidade, ok? E eu sei disso, eu sei que não tem equiprobabilidade, porque eu não vou pegar o resultado, fazer a distribuição, como eu mostrei na lousa, e dizer que a média desses resultados é a média da minha população, ok? Idem para essa situação do furo de sonda. Então, eu também não pego os resultados de uma malha de solo, eu não pego os resultados de uma malha de sondagem. Por mais que esteja dentro de um domínio definido, eu não vou pegar ali o domínio definido do minério, pegar esses pontos e somar e dizer, somar assim, né, fazer a distribuição e dizer que a média desses resultados é a média da população, ok? Mas, quando eu chego nesse momento, é muito comum as pessoas interpretarem que existe uma amostra no intervalo do furo se eu definir um domínio. Então, as pessoas interpretam que quando eu tenho, né, lá na sondagem, e o que eu estou colocando aqui é o seguinte: se eu tenho lá na caixa, né, um material, e nesse trecho aqui eu tenho o domínio A, por exemplo, e esse domínio A é mineralizado, ou tem um potencial para mineralização, eu vier aqui definir isso, as pessoas costumam chamar de amostra, certo? Ou de trecho de amostragem. Isso também não é uma amostra, porque ela também não é equiprovável. Vale, inclusive, para metade do testemunho, ok? Então, o trecho definido não é a amostra, a metade do testemunho também não é a amostra. Ok, diante disso, vem uma dúvida. A gente chama isso de amostra o tempo inteiro, certo? Nós, na geologia, nós falamos que nós fazemos amostra de solo. Então, eu vou lá e faço uma malha regular de solo e digo que em cada uma daquelas posições no solo eu coletei uma amostra. Eu vou lá e faço sedimento e digo que coletei uma amostra. Eu vou lá e corto o testemunho no meio e eu digo que eu coletei uma amostra, né? É assim que a gente faz, é assim que funciona na geologia. Mas é importante destacar neste momento que isso, do ponto de vista da definição do que é uma amostra, uma parte retirada de um todo de forma equiprovável, formada por incrementos, segundo essa definição que eu estou usando para o treinamento, para falar de teoria moderna da amostragem, para falar sobre equiprobabilidade, para falar sobre estes processos, isso não recebe o nome de amostra, isso recebe o nome de espécime. E nós sabemos disso, porque nós não pegamos os resultados dessas amostras e simplesmente vamos definir uma distribuição disso, né? Então a gente não faz isso, a gente não vai
se vale do teorema do limite central, faz uma distribuição, vê qual que é o teor médio, qual que é a variabilidade e diz que essa é a média e a variabilidade do depósito, ou que essa é a média e a variabilidade da malha de solo, né, de uma forma como um todo. Porque mesmo nas análises 2D, né, como nas análises do solo, nós fazemos interpolações espaciais. Então, às vezes, eu tenho uns dados aqui, aí eu vou e defino uma região de alta concentração por interpolações espaciais. E por que que isso é muito importante? Porque quando eu estou fazendo esses tipos de amostragem, quando eu estou fazendo amostragens de solo, de sedimento, de frente de lavra, de furo de sonda, essas amostragens eu uso em um outro processo, né, que chama geoestatística. Então eu não faço uma estatística simples desses dados. Eu não me valho do teorema do limite central para dizer que a média e a variância do teor do depósito é essa. Eu vou e utilizo parâmetros geoestatísticos para entender o comportamento espacial desse teor. E por que que isso é muito importante? Porque daqui vem um conceito da amostragem, a gente vai falar um pouco mais sobre essas amostragens mais para frente, que é o seguinte: quando eu vou usar o exemplo de uma malha de solo, quando eu vou e faço uma malha, eu coleto amostras em determinadas regiões, ok? Fazer uma malha mais regularzinha, bonitinha aqui. E eu recebo resultados, então eu vou ter os teores de cada um desses pontos. Esses teores, eles só valem no X, Y e Z deles. Então, para este processo, e eu não estou falando de como coletar a amostra de solo, eu não estou falando de como coletar as amostras de sedimento, eu não estou falando de tipos de sondagem, eu estou dizendo o seguinte, que para esses processos de retiradas de material desses domínios geológicos, eu preciso que esses resultados sejam amarrados a XYZ, porque o que me interessa é avaliar a correlação espacial destes dados. Eu não pego esses dados todos, jogo num gráfico e digo que a média disso daqui tudo, dessa região toda, é a média do resultado dos dados. E a gente sabe disso. Idem para a sondagem. A gente também não faz isso na sondagem. Então, essa colocação é bem importante, esse entendimento de que todas as amostras que são utilizadas para os fins geoestatísticos, elas não são de fato amostras pela definição que eu estou apresentando, que é uma parte retirada de um todo, de forma equiprovável, de forma a representar este todo e que ela é gerada por incrementos, ok? Isso é super importante.